O atendimento via redes sociais se tornou peça fundamental para lojas virtuais que desejam construir uma boa reputação, aumentar o seu engajamento e a fidelizar a sua clientela. Um atendimento rápido e eficiente pode melhorar significativamente a relação do cliente com a sua marca. E quando os clientes têm uma boa experiência, é muito provável que isso se transforme em mais vendas. No entanto, com tantos canais de comunicação disponíveis, prestar um bom atendimento pode ser um desafio e tanto no dia a dia de uma loja virtual. Loja no Papo. Um podcast Loja Integrada. No episódio de hoje, nossa líder de sucesso do cliente, Rosângela Chiarelli, continua a conversar com Gabriel de Alencar. O Gabriel é responsável pela Wearshop, loja criada há quase 10 anos e especializada em utensílios de cozinha. Aqui, ele compartilha um pouco sobre a sua abordagem e sobre a importância que um bom atendimento tem em seu negócio. Loja no Papo. Além da humanização das relações, a necessidade de se fomentar a melhor experiência de compra para você atingir um volume maior de recorrência de compra, né? Você ter as mesmas pessoas comprando mais vezes com você. O que hoje para você seriam, dentro do seu negócio, são as melhores práticas para você conseguir fidelizar o seu cliente, além de possíveis benefícios, mas até na sua comunicação, como você cria o conteúdo, o tipo de campanha que você faz, pensando nessa fidelização? Vamos lá, o que a gente faz e eu considero que são as melhores práticas aqui no nosso negócio para gerar essa boa experiência e recorrência para o usuário. Primeiro, eu acredito que qualquer negócio que não gerar recorrência, ele está fadado a quebrar, né? Isso é acho que uma estatística, porque se a gente só fica investindo em tráfego pago e trazendo pessoas novas, em algum momento, se aquela pessoa não volta a comprar e aumenta o custo daquela mídia, a gente tende a ficar dependente dela e em qualquer momento isso pode não dar certo. Hoje, por exemplo, 40% das nossas vendas são de clientes recorrentes, né? Olha só. Então, eu não sei se esse número é bom ou ruim, mas não, é um número bom. Então, a gente sempre tenta trabalhar com a nossa base de cliente. E o princípio que a gente tem de ter uma boa experiência é a gente tratar o cliente como se ele fosse um amigo. Então, em todos os nossos canais de comunicação, eu sempre treino o pessoal, aviso o pessoal, falo assim, você vai mandar uma mensagem? Não fala como se fosse um robô, não fala como se fosse o chat GPT lá. Usa as suas palavras como se você estivesse mandando uma mensagem para uma amiga, seja no e-mail, seja no WhatsApp. Então, eu acredito que essa comunicação que a gente mantém com o cliente próxima ajuda a gente passar para ele uma experiência única, né? Esse é um ponto muito importante que a gente faz. Um outro ponto é a gente estar preocupado se realmente o cliente está satisfeito com aquele produto, se ele tem alguma dúvida. Então, uma ação que a gente está fazendo, a gente não consegue ainda fazer com todos os clientes, mas a gente está fazendo uma amostragem e está dando um bom resultado, tanto de avaliação quanto de feedback do cliente, ligar para alguns clientes e perguntar para ele se ele recebeu tudo certo, se ele gostou do produto, se ele tem alguma dúvida. Isso faz uma diferença. Para o consumidor receber isso, é como se fosse ninguém faz. Um abraço, é verdade. Isso, ninguém faz. Eu escutei essa ideia, foi de onde eu tirei de um podcast, agora não lembro, foi do G4 Educação e foi de uma dentista, não lembro qual episódio que era, mas ela disse que ela fazia o tratamento com os clientes e depois ela ligava para saber se os clientes estavam bem. E os clientes ficavam espantados e até ficavam indicando ela para outras pessoas. Então, eu acredito que ter essa preocupação, se o cliente está satisfeito, se ele realmente gostou do produto, a gente ter essa preocupação genuína e ter essa comunicação como uma amiga, uma pessoa conversando com outra pessoa, faz toda a diferença para causar a recorrência e também fazer o cliente fidelizar ali com a loja. O Rafael Kiso, fundador e CMO da MLabs, falou com a gente sobre a relação entre produção de conteúdo e experiência do cliente e quais atitudes são fundamentais para conquistar mais vendas. A gente tem que entender que a experiência como um todo é o que faz a empresa ser sustentável.
Às vezes você tem um produto bom, mas a experiência com a marca não foi legal, o atendimento não foi bom, e o conteúdo também, ou as bandeiras que a marca defende não geram identificação. Então, sim, tem que pensar na experiência como um todo, né? Então, realmente, a experiência do cliente ela é importantíssima para a sustentabilidade do negócio. Às vezes a pessoa compra um produto, mas o resto não foi legal, né? E o contrário também pode ser verdadeiro. Então, não adianta nada fazer uma campanha, contratar agência, gastar dinheiro, se o produto não é bom, se o serviço não é bom. Porque aí não há milagres, né? Então, não tem campanha de nada que vai salvar um produto ruim. Até pode vender, mas vai gerar reclamações e não vai ser sustentável. Você não vai gerar promotores de marca nas mídias sociais e ter o efeito, ao longo do tempo, de diminuição de custo de aquisição. Quando você tem algo ruim, uma experiência ruim, você fica altamente dependente de colocar muito dinheiro para ter vendas. E você não é capaz de criar promotores. Então, o custo de aquisição só aumenta, né? Porque não resolve os problemas, o produto não é bom, não há boca a boca positivo, as pessoas não procuram aquilo no Google espontaneamente, então você tem que aparecer diante delas empurrando uma propaganda com dinheiro, né? Fazendo uso da mídia paga. Então, o ideal é que você consiga realmente atacar as causas raízes de experiências ruins, tirar os atritos, os ruídos e se preocupar em entender, inclusive, que o tempo de atendimento ali no inbox, né, num comentário, faz parte da experiência, o seu conteúdo faz parte da experiência. E aí uma dica que eu dou, como uma das atitudes, né, para conquistar mais vendas, é você encarar o seu conteúdo nas mídias sociais como o seu primeiro produto. Como o seu primeiro produto ou o seu primeiro serviço, prestação de serviço. Mesmo que você esteja entregando de graça, mas se você encarar como um produto ou como um serviço, você vai parar de fazer propaganda, panfletagem digital, tentando empurrar algo que não é nativo daquele ambiente. As pessoas não entram nas mídias sociais para ver propaganda, e sim para se relacionar com outras pessoas. E no momento que a gente entende que elas estão para se relacionar com outras pessoas, e elas querem descobrir novidades, querem descobrir inspirações, querem realmente conteúdo, a gente precisa conversar com essas pessoas antes de tentar convertê-las, né? Então é sobre conversação antes da conversão. E aí a ideia de você criar conteúdo de verdade, que vai ao encontro das dores, necessidades, desejos, porque esse tipo de conteúdo, quando você tenta ajudar as pessoas genuinamente, te coloca em posição de autoridade. E conforme a frequência de vezes que você aparece para a mesma pessoa, ela vai considerar comprar de você, vai ter uma intenção de compra, mesmo sem você ter feito uma propaganda. E aí a coisa fica muito mais nativa dentro das plataformas, né, e mais fácil da venda acontecer. Então, para quem vende um produto, por exemplo, de varejo, você pode fazer reviews desses produtos e ajudar as pessoas a tomar melhores decisões, né? E assim por diante, não precisa fazer apenas propaganda. A propaganda em si, ela pode acontecer através de campanhas. Então, reserve o seu feed, por exemplo, do Instagram para apenas conteúdo. E aquilo que for propaganda e campanha de performance, fazer através de dark posts, né? Que são os posts que aparecem apenas para o público-alvo e não aparecem no seu feed, não suja o seu feed, dando assim mais ênfase nos conteúdos, e as pessoas vão ter, de fato, uma razão para te seguir, né? Então, esse é um ponto. Outra atitude de conversação, antes de conversão, é dialogar com as pessoas através dos comentários, né? Entender que ali você precisa fomentar diálogo, você precisa conversar com as pessoas, aprender com as pessoas, mas esse diálogo também aumenta a taxa de engajamento, que aumenta a entrega do conteúdo. E, obviamente, vai te posicionando mais como autoridade, porque o conteúdo em si é legal, mas ali nos comentários é a sua oportunidade de ajudar mais as pessoas a se posicionar como autoridade, né? E aí as vendas vão acontecendo. Tá? Então, essa é uma dica aí que eu dou para que todo mundo tenha em mente aí que isso faz parte da experiência, né? E são atitudes aí importantes. Hoje a expectativa do consumidor, inclusive, é ser respondido em até 4 horas aí nas mídias sociais, em até 10 minutos no WhatsApp. Então, estar presente nos horários de pico das mídias sociais para se relacionar, não somente para postar,
é também importante, né? Então, a gente está falando de logo cedo, quando acorda, de manhã, período da tarde e à noite, né? Então, reserve aí pelo menos 3 momentos do dia para interagir com as pessoas, relacionar com as pessoas, e assim as vendas vão acontecer. Loja no Papo. Hoje você tem uma estrutura de atendimento para a loja e também tem para as redes sociais, é a mesma estrutura? Como que você diferencia isso? Se é que tem alguma diferenciação, né? Normalmente, assim, uma coisa que eu acredito que os lojistas erram nessa questão de atendimento é querer jogar tudo para um canal. E às vezes eu até pego no pé quando alguém aqui faz isso. Quando uma pessoa manda um problema ou manda uma dúvida por mensagem no Instagram, o ideal é que você já trate ali aquele problema. Você não jogue ela para um outro canal. Eu vou te mandar uma mensagem aqui no e-mail, eu vou fazer isso. Então, eu acredito que se a pessoa está no Instagram, ela quer ser atendida ali pelo Instagram. Então, hoje a gente tem, que nem eu falei, uma pessoa cuidando no Instagram, uma pessoa cuidando do YouTube, e tem uma outra pessoa que ela cuida do atendimento ali pelo WhatsApp. Então, a gente tem esse mesmo estilo de comunicação nos canais diferentes, mas tem uma pessoa que atende cada um desses canais. Mas isso não é uma desculpa para a pessoa falar assim, mas eu sou sozinho, então como que eu faço? No começo, era eu sozinho e a minha esposa. A gente atendia todos os canais. A gente fazia assim, cria um checklist de todos os canais que eu trabalho e todos os dias eu tenho que olhar todos aqueles lugares e responder todo mundo que mandou mensagem, que comentou nos meus posts, que mandou mensagem no WhatsApp, que mandou e-mail e simplesmente fazer. Nós também falamos com a Camila Renault, consultora de marketing digital e e-commerce, sobre os principais desafios encontrados pelo lojista no atendimento feito pelas redes sociais. Segundo uma pesquisa da Opinion Box de 2022, mais ou menos 30% dos consumidores querem ser atendidos através do WhatsApp em até 5 minutos. E, em contrapartida, 61% das empresas declaram que a maior dificuldade é oferecer atendimento e suporte rápido. Então, sem dúvida, a gente tem um gap aí de expectativa, na qual as empresas não conseguem performar à altura daquilo que os consumidores esperam. Quando a gente vive uma situação como essa, do ponto de vista de marketing, do ponto de vista mercadológico, nós temos uma lacuna aí que fala de insatisfação. Gente, quando tem lacuna de insatisfação, nós temos oportunidade, e uma oportunidade de diferenciação. Então, sem dúvida, a gente ser capaz de fazer um atendimento rápido, é claro que isso é difícil, mas nesse difícil também mora uma oportunidade incrível de nos diferenciarmos de uma concorrência cada vez mais acirrada. Outro ponto bem frequente de desafio, uma dificuldade real, é a questão dos setores. Então vamos lá, a gente teve quem está à frente do atendimento, pode ser uma agência, pode ser uma equipe de social media, e essa equipe está afastada da logística, que é a área que mais gera problemas, e aí ela vai buscar essa informação, e nesse meio tempo perde-se o fluxo de resposta, ou a gente tem uma lacuna muito grande de espera. Eu já vivi isso com uma realidade junto a um cliente meu, que na hora de reportar, de tentar entender, vamos trazer métricas. Como é que essa questão da resposta, do tempo de resposta, todos os setores tinham respostas ágeis, então de no máximo 12 horas. Só que eram tantos setores envolvidos que quando a gente colocava isso numa esteira de resposta, a gente estava falando de 6 dias corridos para poder responder um cliente que tinha uma dúvida, para poder resolver o problema com a logística que um cliente estava tendo. E quem aqui já teve problema com a entrega de um produto sabe que a ansiedade é grande e a gente quer poder resolver tudo isso em minutos, em horas e não em dias. Então olha só como essa questão da cadência de resposta, dessa esteira de resposta, dos setores que estão envolvidos e que muitas vezes a equipe de redes sociais, a equipe de saque está super disposta, está ali, está engajada, é muito atenciosa, mas não consegue ter a resposta em tempo hábil, ou não consegue controlar isso, ou então isso muda de setor e de repente aquele ticket se perde. Então tudo isso, essa rastreabilidade é muito importante. Tem mais um desafio aqui que eu gostaria de pontuar, que é a questão do tom de voz. Isso é bem normal, é um cenário muito frequente. Gente, mais uma vez, é uma super oportunidade de ter diferenciação, que é quando você recebe o primeiro contato, o primeiro nível de resposta através das redes sociais, a marca tem um tom de voz naquele canal, é super amistosa, amigável, é divertida, e aí a gente vai para um canal tradicional, como por exemplo o Saque, e é uma outra marca
marca conversando com a gente, é um outro modelo de resposta. É muito importante, eu falei um pouco a respeito de construção de marca, e o tom de voz também é construção de marca, e ele tem resultado na venda. Não é uma coisa tão dividida, tão separada, tá próximo, tá ali, tá realmente contribuindo e construindo nessa etapa, essa venda que você vai fazer. Esse cliente que já comprou e que ele vai receber diferentes tons, ele vai sentir que ele não tá falando com a mesma empresa, porque você não consegue ter essa unidade da sua marca, do seu branding, ele pode não fidelizar ou não viver depois da experiência do produto aquela história de você falar bem da marca, você a recomendar. E aí você teve uma perda, você não atingiu o seu potencial de fidelização ou de atração com outros clientes que estão na rede, desse seu cliente que não conseguiu ter uma experiência, uma jornada, essa experiência tão positiva, justamente que ele falou, eu tava nas redes, eu gostava, mas quando eu fui pro saque, já não foi a mesma coisa. E tudo isso vai contribuindo com o nosso resultado comercial. Temos que ficar super de olho. Loja no Papo. Você sente diferença no perfil do cliente que te aciona pela rede social e pelo WhatsApp, por exemplo? Eu percebo que as pessoas que nos acionam pelo WhatsApp é porque elas querem uma comodidade maior. Muitas das vezes elas querem que a gente faça a compra por elas, que ela quer fazer a compra ali pelo WhatsApp, ela só quer, eu só quero receber o produto na minha casa. Então eu percebi que as pessoas no WhatsApp elas têm esse perfil. Eu não consegui resolver esse problema do produto, então acho que o WhatsApp ele é para facilitar a vida das pessoas. Agora, o perfil do pessoal que está na rede social, eles ainda estão a um passo atrás na jornada do consumidor. É aquela pessoa que ela está começando a criar desejo pelo produto, às vezes ela quer saber se a sua loja é real, se você consegue atender ela nesse quesito, então ela tem ainda algumas barreiras para ela comprar. A pessoa que já chega no WhatsApp, ela já está mais pronta, é muito mais fácil de você converter ela, né? Então eu acredito que tem essa diferenciação aí nos dois perfis. E assim encerramos mais um Loja no Papo. No próximo episódio, continuaremos nossa série de conversas com grandes lojistas e especialistas de mercado. Obrigado pela companhia e até lá! Você ouviu Loja no Papo, um podcast Loja Integrada.